Evangelho segundo o relato do apóstolo João. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 5. João 5, verso 1 diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a ou movendo-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse o Senhor: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Vamos orar. Pai Santo, mais um dia recorremos a Ti e a Tua graça, cônscios da nossa pequenez, miserabilidade, fraqueza, cônscios da Sua glória e majestade. Ajuda-nos, Senhor, ampara-nos. Que tempos difíceis, Senhor, que tempos escuros. O coração, Senhor, está apertado, muitas vezes angustiado, muitas vezes falta força e esperança, mas reacende a esperança, reavivas os ânimos. Traz Sua graça, Senhor. Sem ela não podemos prosseguir, abundante, gloriosa, cobrindo toda a extensão desse salão. Mais do que liturgia, poder, virtude, graça, para Teu reino avançar, para nos conformar à imagem do Seu Filho e receber glória para Si. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou dar uma pausa na série sobre família, nesse domingo, tanto agora pela manhã como pela noite, e a semana que vem eu retorno com, na manhã, a segunda mensagem sobre o papel do homem, e à noite a terceira mensagem sobre o papel do homem, e prosseguindo até chegar deveres dos pais, dos filhos, assim por diante. Mas, como eu sempre faço, principalmente em dia de ceia, que o tempo é curto, vamos fazer uma pausa para uma mensagem pastoral, para alimentarmos nossas almas, sermos consolados, sermos apacentados de uma forma terna, graciosa, pela bondade do Senhor. Existem pessoas que, com o passar dos tempos, lidando com as suas crises, com seus problemas, com seus pecados. Depois de muito tempo, elas começam a se conformarem com a sua situação de ruína e não mais acreditarem que possam sair ou que podem sair daquele estado, daquela condição. Elas simplesmente se conformam com seu estado de miséria, com seu sofrimento, com seu casamento arruinado,
com pecados que tantas vezes já lutou e não os venceu, com estado crônico de algum mal, elas desistem de lutar, desistem de querer resultados e simplesmente se acomodam ao estado de ruína, de sofrimento e de caos. Elas não duvidam do poder de Deus, elas não são incrédulas quanto ao poder de Deus, elas não duvidam que Deus pode curar, que Deus pode salvar, que Deus pode transformar. Elas não duvidam disso, elas só duvidam que Deus pode fazer isso com elas. Elas não duvidam que Deus pode fazer com outros. Mas elas, passado um tempo, parece que entenderam que com elas, Deus não vai fazer mais. Comigo não. Foi o meu tempo. O Senhor até pode fazer e Ele faz. Com os outros. Mas comigo não. Elas não duvidam do amor de Deus, da misericórdia, da compaixão. Elas leem a Bíblia, elas creem que os milagres existem. Entretanto, parece que elas estão desacreditadas quanto a si próprias. Elas têm dúvidas quanto à graça e o amor de Deus, ou o poder, a ação misericordiosa, se ela será estendida para eles. Eu tenho absoluta certeza e absoluta convicção que existem pessoas sentadas aqui, que estão vivendo esse drama, que estão, como tema da minha mensagem hoje, desacreditadas do bem, desacreditadas, começam a enfrentar uma mera rotina religiosa, sem qualquer esperança de mudança, estão assim, decorrido o tempo, do sofrimento, das sucessivas tentativas de mudança, de melhora, sem qualquer resposta, elas então ficam desacreditadas do bem, e se conformam ao seu estado. Foi exatamente o que aconteceu com este homem, do texto que eu li. O drama deste homem, narrado aqui em João capítulo 5, foi, devido ao longo período de espera, caiu nesse estado de incredulidade, de desânimo e de desesperança. E eu quero, com a luz dessa passagem, pela permissão do Espírito Santo, mudar no seu coração este conceito de derrota, de ruína, de conformidade com o caos, e fazer você refletir: será que Deus nos chamou para uma vida miserável? Será que Deus enviou o seu Filho ao mundo e fez todo o plano de redenção num espetáculo jamais visto da encarnação, vida, morte, encarnação, vida, sofrimento, morte, ressurreição, para nos chamar para uma vida miserável, de derrota, só de dor e sofrimento, ainda que essas sejam partes da vida cristã? Será possível que a promessa de Romanos, que diz: aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes entregou por nós, como agora, depois de ter enviado o Filho, numa obra espetacular, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Como agora, depois de ter nos salvado, não nos amparará, apacentará, não cuidará de nós? Que Deus seria esse, fazer uma obra estupenda dessa, de enviar o Filho a morrer na cruz, e nos deixar desamparados, sem os devidos cuidados? Vamos ver que, ao pensar assim, você está equivocado. E o texto começa com o quê?
capítulo 5, dos versos 1 ao 3, vai mostrar o quê? Na cidade de Jerusalém, existia um tanque de água. Eram comuns os tanques no Antigo Oriente, que eram usados para rituais de purificação, banho e demais coisas. Lá em Jerusalém havia um tanque enorme chamado Betesda e possuía 5 pavilhões, 5 tendas próximas a este tanque. Nesse lugar costumava ocorrer uma enorme concentração de pessoas, uma multidão se concentrava junto a esse tanque, cobertos por esses pavilhões. E essas pessoas que se reuniam nesse tanque, todas tinham algo em comum. Todas eram possuidoras de enfermidades, e muitas delas gravíssimas. É o que diz no verso 3, jazia uma multidão de cegos, coxos, paralíticos. Então, neste tanque se reunia uma multidão de pessoas que tinham algo em comum: miséria, dor, sofrimento, doenças, problemas. E elas iam até esse tanque, se reuniam, se concentravam lá, por qual motivo? Na esperança de serem curadas ao se banharem nesse tanque, pois elas criam, conforme relata o verso 4, que um anjo descia até esse tanque e agitava, movia as águas, e aquele que entrasse no tanque, no agitar das águas, era curado de qualquer mal ou qualquer enfermidade. O texto diz que nesse momento acontecia uma festa judaica e que Jesus se dirigiu até Jerusalém para participar dessa festa, no mesmo local, na mesma cidade, onde estava situado esse tanque, com a multidão de enfermos. Veja aqui o contraste. No mesmo local, enquanto alguns comemoram, havia uma festa. Outros são tomados pelo sofrimento. Uns estão a comer e a beber e a rir e a gozar, e outros estão padecendo de terríveis moléstias. Agora vamos ver o personagem que rouba a cena da narrativa. Vamos ver o drama do desânimo no verso 5 e 6. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Verso 6. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? É aqui que nós vamos entrar na história e nós vamos começar a nos familiarizar com esse homem. Entre aquela multidão incontável de pessoas molestadas, havia um homem doente, havia um homem enfermo. Provavelmente a enfermidade do homem era paralisia, porque nos versos posteriores, Jesus vai ordenar que ele levante, tome o seu leito e ande. Provavelmente ele era paralítico, ele era coxo. Entre aquela multidão, Jesus o encontra e vê o seu estado de paralisia. Ele faz uma pergunta, e a pergunta de Jesus é reveladora. Reveladora. Ela traz muitas nuances, essa pergunta. Ele diz ao homem coxo, paralítico, deitado numa maca, e pergunta a ele: queres ser curado? Que tipo de pergunta é essa? Se eu estou doente, é óbvio que eu quero ser curado. Isso é uma pergunta que não precisa ser feita. Por que Jesus perguntaria isso?
Você nunca pode se esquecer que Jesus era humano e também divino. Em sua onisciência, ele conseguia saber o que passava nas profundezas do coração humano. Porque o próprio João vai dizer, ninguém necessitava que testificasse dele, testificasse dos homens a ele, porque ele mesmo conhecia o coração dos homens. Que tipo de pergunta é essa? Essa pergunta de Jesus demonstrou duas coisas. Primeiro, que esse homem não acreditava mais que podia ser curado. Esse homem não acreditava mais que a sua situação podia ser mudada. Ele não acreditava mais que poderia receber alívio do sofrimento. Por isso a razão da pergunta: queres ser curado? Existem alguns entre nós que não acreditam mais que podem sair da situação que se encontram. Existem alguns entre nós que não acreditam mais que podem vencer determinados pecados. Existem alguns de nós que não acreditam mais que possam ter famílias e lares felizes, ou que um dia esses casamentos podem ser restaurados. Não acreditam mais que Deus tem algum compromisso no tocante a chamá-los ao ministério. A segunda revelação que a pergunta traz, ela ainda é pior. Ela não só revela que esse homem não acreditava mais, quando Jesus faz a pergunta, queres ser curado? Como ela revela que, talvez, ele não só não acreditava mais que podia ser curado, como tinha perdido o desejo de ser curado. Eu perdi a vontade. Eu não tenho mais intenção de mudar. Eu não tenho mais desejo de mudar, de melhorar. Parece que ele tinha perdido o desejo de ser curado. Isso também acontece conosco. Eu não tenho mais desejo de ser um homem santo. Eu não tenho mais desejo de crescer na graça. Eu não tenho mais desejo de mudar esse casamento. Eu não tenho mais desejo de ser curado de algum mal. O estado de angústia, o estado de tristeza, de incredulidade do homem foi tão grande que ele perdeu até o desejo. Até o desejo. Isso acontece conosco. A vibração, a energia, o entusiasmo, a esperança, a fé, vai se perdendo. E nós vamos nos perdendo. E qual a razão para pensar assim? Por que ele ficou nesse estado? Primeiro, pelo tempo tentando buscar a cura. O verso 6 diz que ele estava nessa condição há 38 anos. Há 38 anos. Esse homem estava há tanto tempo doente, que não acreditava mais que podia ser curado. Esse homem estava há tanto tempo naquele estado, tanto tempo procurando a cura e não alcançando, que ele ficou nessa condição. Existem pessoas assim, estão há tanto tempo convivendo com suas debilidades, tanto tempo buscando soluções em aconselhamentos, estudos, conferências, orações, jejuns, votos, sem obter respostas, que deixaram de acreditar que possam ser curadas, ou até perderam o desejo de ser curadas. O tempo é um fator importantíssimo nessa situação.
como é difícil lidar com o tempo. Porque nós não sabemos os caminhos de Deus, não entendemos muitas vezes os pensamentos de Deus. São misteriosos, são mais altos que os nossos. E o tempo muitas vezes nos castiga. O que ocorre quando se passa isso? Alguns se conformaram com seu estado de ruína, com seus pecados, a ponto de não terem mais o desejo de serem libertos. Eu não desejo mais ser liberto. Por quê? Quem tenta 1, 2, 10, 20, 50, até vai. Mas depois de 50, 70, uma vida tentando sem obter respostas, talvez seja natural, só um pouquinho de volume no retorno aqui, que isso aconteça. Vai falar que não ocorreu com você. Eu estou aqui, irmãos, fazendo a exposição não do coxo de Betesda, eu estou aqui narrando a sua vida, a sua realidade, a minha realidade. Segunda razão por esse homem ter perdido a fé, não acreditar mais que podia ser curado ou não desejar mais a cura. Primeiro tempo. Segundo, por ter assistido tantos outros milagres acontecerem, por ter testemunhado Deus agir, operar na vida de tantos, e não na dele. Ele foi levado a crer. Deus tem até bênçãos, vida de sucesso e de vitória. Isso é uma realidade para outros, mas para mim não é. Veja o verso 7, a declaração dele. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Existem bênçãos que são para outros e não para mim. O que acontecia? Há 38 anos ele estava assim. Não significa que ele ficou 38 anos lá no tanque. Ele era levado por alguém até lá. E ao chegar, acontecia a agitação das águas, onde pessoas eram curadas. Era uma espécie de igreja que ele ia. Numa espécie de culto, onde havia um mover de Deus, um agir de Deus. De modo que pessoas eram curadas, senão a multidão não reunia. Então esse homem testemunhava que naquele culto Deus visitava, Deus agia, Deus agitava as águas e curava. Mas sempre tinha um na sua frente, sempre um era abençoado e ele não. Irmãos, você talvez pode testemunhar: pastor, eu já participei de tantos cultos, tantas conferências, fui a tantas vigílias, na esperança de ver o agir de Deus, o agitar das águas, o mover de Deus, e eu confesso que eu até vi na vida de outro, mas não na minha. Jesus sempre abençoou outros e não eu. Você fica tão perplexo quando vê alguém se dirigindo até o púlpito e testemunhando. Como é lindo ver os irmãos testemunhando de uma cura física, da libertação de um vício, da salvação de um ente querido, de um milagre, de uma provisão. E eu fico olhando, mas nunca chega a minha vez. Eu nunca testemunhei nada expressivo nesses anos todos. Eu vejo irmãos com pecados hediondos serem livres, se tornarem pessoas santas, mas eu não. Eu vejo casamentos arrebentados, transformados.
em modelos de casamentos cristãos onde reina harmonia, mas o meu não. Eu vejo pessoas desqualificadas, destrambelhadas, chegando há pouco tempo e já sendo erguidas, separadas ao ministério, e eu não. Eu vejo pessoas entrando com debilidades e as vencendo, mas eu não. Essa era a razão por ele não acreditar mais. Eu já li tantos testemunhos gloriosos, biografias dos homens do passado, eu já vi tantos testemunhos bíblicos, relatos, mas isso simplesmente não acontece comigo. Eu creio que há o agitar das águas, o mover das águas, que Deus se manifesta em uma atmosfera especial em um culto, entretanto parece que isso não é para mim. Talvez ele até cria que não era merecedor de qualquer bênção, que não era digno. Estranho isso, né? Você está presente, em lugar que Deus está presente, em lugar que Deus se move, se agita, mas você não é afetado por essas águas, elas não te alcançam. É tão ruim, você participa de um culto, sabe que Deus está presente, sabe que a presença está ali movendo, mas ela não move sobre você. Essa era a situação desse homem. A realidade dele, e essas eram as razões por que ele estava assim. Mais uma vez, isso pode ser o retrato da sua vida. Pastor, quando eu vejo as pregações do Paul Washer, do David Wilkerson, quando eu leio os Heróis da Fé, naquele livro, pastor, eu vejo coisas tão, quando eu vejo alguns obreiros, alguns jovens orando nas vigílias, alguns irmãos ministrando aqui, pastor, eu vejo, é nítido a Deus na vida deles, é nítido o progresso, é nítido que Deus os honra, como eles entraram na igreja de um jeito, como eles estão hoje, mas eu sigo do mesmo jeito, da mesma forma, nos mesmos pecados, com as mesmas misérias, enfermo, coxo, há 38 anos. Irmãos, eu quero dizer para você não se desesperar. Deus vai mudar isso hoje. Deus vai mudar o seu conceito a respeito disso, que a sua forma de enxergar nem sempre é a mesma de Deus enxergar. E você vai ver isso, e Deus quer não só agitar as águas hoje, mas mudar o seu conceito quando elas forem agitadas e não te alcançarem. Mudar o seu conceito, porque você está nesse estado ainda. Vamos ver. Primeiro eu quero começar dizendo que você está errado em pensar assim, em desistir, em não mais querer a mudança. Repare algo comigo. No verso 3, diz que havia uma multidão, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. No verso 5, um homem chama a atenção de Jesus, ok? Tinha uma multidão, no verso 3, multidão de gente toda molestada. No verso 5, um homem se destaca, um homem chama a atenção de Jesus. E onde esse homem estava? Entre a multidão, estava entre todos os outros coxos, paralíticos. Agora, o que chamou a atenção de Jesus naquele homem? Por que Jesus procurou aquele homem? O que fez aquele homem se destacar, de modo que Jesus se interessasse, fosse a ele, se ele era mais um da multidão? Sabe o que destacou? Sabe o que Jesus viu nele de diferente? Nada. Nada. Ele era um como qualquer outro, não tinha absolutamente nada de diferente naquele homem, nada. Nada que chamasse a atenção de Jesus, nada diferente dos demais molestados. Ele estava debaixo da mesma lei que os governava, o pecado, na mesma condição de miséria, não havia nada.
Agora, por que Jesus foi até ele? Irmãos, porque finalmente o dia dele havia chegado. Apenas isso. Não havia nada que atribuísse a ele cura, nada que atribuísse um favor, nada que o diferenciasse dos demais. É que o dia dele havia chegado. Chegou o seu tempo. Por quê? Veja só, o verso 5, o verso 6 diz: vendo Jesus deitado, sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus não descobriu que ele estava coxo naquele dia que foi a Jerusalém. Nos seus 38 anos de enfermidade, Jesus acompanhou todos eles. Jesus não estava alheio à condição do coxo. Jesus sabia desde o primeiro dia, se foi de nascença ou por um acidente, que ele havia contraído aquilo. Ele sabia. Entretanto, na sua soberania, Deus decidiu visitar aquele homem só após 38 anos. Irmãos, Deus não está indiferente à sua condição, à sua dor e o seu sofrimento. O fato dele não ter respondido até hoje, operado até hoje, não significa que ele está alheio à sua condição. Ele a acompanha desde os primeiros dias. E o que leva Deus a fazer com um e com o outro não é nada que temos em nós de especial. Simplesmente aquele homem foi visitado porque chegou a sua hora, chegou o seu tempo. Vão haver cultos, conferências, moveres de Deus que abençoarão um e não abençoarão outro, mas em todos os casos Ele acompanhará, e cada um no seu tempo será visitado conforme sua graça e soberania. Foi o caso desse coxo, foi o caso dele. Você precisa entender. Então, primeiro, não teve nada que chamou atenção naquele homem. Não fique pensando que precisa haver algo com você para que Deus estenda o seu favor a você. Não precisa. Isso compete à sua soberania. Você está dizendo porque o outro é melhor que eu, é porque o outro tem mais fé que eu, é porque o outro é melhor que eu, porque Deus ama mais que eu. Não compete a você, compete a Ele. Do homem são as intenções do coração, orar, pedir, mas de Deus a resposta da boca. O problema não está em você, não é com você. É graça, mas é graça soberana, e Ele dispensa como, quando, onde e do modo que Ele quer, para quem Ele quer. É isso que revela. Segundo, o fato dele não me atender na hora que eu peço, não significa que ele está alheio ao que eu estou sofrendo. Eu sabia que você estava assim há 38 anos, no entanto, em minha sabedoria, que excede muito a sua, eu decidi te ouvir só após 38 anos. Veja, Ele está com controle total. Então, vão haver cultos, conferências e moveres que Deus abençoará um e não a outro, mas em todos os casos, Ele acompanha. E cada um no seu tempo será visitado conforme sua graça e soberania. Descansa. Deus tem razões para não fazer agora. Deus tem razões para escolher outro e não você. Deus tem razões para uns virem primeiro e outros depois.
É porque nós somos distintos uns dos outros. A maneira com que Deus trabalha com um não é a maneira que trabalha com você. Você tem peculiaridades, particularidades que te faz um indivíduo, um ser distinto, de forma que o jeito de trabalhar com você é exclusivamente com você. Foi esse o caso do coxo. Terceira razão para você mudar o seu pensamento. Primeiro, não há distinção entre você e o outro no tocante à sua condição diante de Deus. Segundo, Deus está acompanhando você todo esse estado, esse tempo. Terceiro, a cura não veio pelo meio que ele esperava. Isso é outra coisa que dá ânimo a nós. Ele não foi curado pelo que ele esperava um dia entrar no tanque, no mover das águas, a fim de que as águas agitadas o curassem. Esse era o método que ele cria que seria curado, mas não foi por esse método. Cristo veio até ele e disse: levanta e anda. Ele foi curado. O que é isso? Deus não tem só um método de nos abençoar, de nos visitar, de falar conosco. Deus tem outros métodos. Talvez você está copiando um modelo que o outro foi alcançado, visitado. Você está esperando, você está conjecturando, criando uma maneira e um modo. E Deus está dizendo: pode ser de outro. Você está criando uma expectativa com aquele método, e como não há evidências que aquele método está sendo formado, você perde a esperança. A forma como Deus usa um pode não ser a mesma que Ele usa outro, como Ele abençoa um, como Ele faz. 38 anos esperando entrar no tanque, confiando no agitar das águas, no anjo que descia. Nesse método, Jesus vem e o cura fora do tanque. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele queria ir dentro do tanque, ao encontro do anjo. Mas no caso dele, o anjo saiu do tanque e foi ao encontro dele. Glória a Deus. É assim, meu irmão. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Não se fie em métodos, em programas, em modelos. Que Deus tenha liberdade para agir conosco do jeito que Ele determinar, da maneira que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Foi Cristo, o anjo saiu do tanque e foi até ele. Não é tremendo? Por fim, a cura, verso 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o seu leito, pôs-se a andar. O que acontece? Jesus vem e dá uma ordem: levanta. E o termo aqui, imediatamente, o homem foi curado. O que isso traz para nós? Então a cura ocorreu depois de 38 anos. Aquele que não acreditava mais que podia ser curado, aquele que se acostumou a ficar tanto tempo doente que não acreditava mais, aquele que nem sequer mais queria ser curado, agora, depois de 38 anos, o seu dia chegou, o seu tempo, o seu momento, e ele se levantou, tomou o leito e andou. O termo imediatamente significa o quê? Para você, a qualquer momento. Você está quanto? 5? 15? 20? 30? Um ano? Você tem semelhanças com esse homem? Sim. Você já está entrando nesse estado de amargura e de incredulidade a ponto de não desejar mais a cura? Pois o Senhor está dizendo: a qualquer momento. Eu vou te dizer mais. Eu ouso, atrevo a dizer que a qualquer momento envolve o culto desta manhã.
a qualquer momento, compreende hoje, compreende agora, a qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer momento, o seu dia vai chegar. A forma, o meio, as razões, eu não sei. Eu tenho que transmitir esperança. O modus operandi é de Deus, é divino. Agora compete a mim dizer: calma, erga tua cabeça, inflame teu coração, volte a crer no poder de Deus, na misericórdia de Deus. Volte a crer, meu irmão, que você pode sim ser livre desse mal, e volte a desejar isso, meu irmão. Não importa quanto tempo já passou. Os modos que Deus usa para nos salvar, curar, não leva em conta nossos méritos. É apesar dos nossos deméritos, é graça, é favor imerecido, benevolente de Deus. Ele faz como lhe apraz, a hora que Ele quer, com quem Ele quer, mas sobre os seus filhos há promessas, há esperança, creia. Não, a mensagem é para você não desistir, para você não deixar de pedir, não deixar de querer e não deixar de crer, ainda que tudo conspira ao contrário. Pois mesmo que você esteja esperando o agir das águas do anjo e nunca consiga alcançar, consiga chegar, nunca, outro vem sempre à sua frente, um dia o anjo há de sair do tanque e ir até você, a qualquer momento. Precisa de fé para crer nisso, né? Talvez, é muito ousada essa declaração do Senhor. É muito ousada. Eu preciso de evidências e artifícios. Pois é, isso não é fé. As evidências e os artifícios que eu preciso é da promessa, é da onipotência de Deus. Eu preciso de ousadia a qualquer momento.